recomece, ainda não é o fim. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. É um texto conhecido sobre a ressurreição de Lázaro. É uma noite de Santa Ceia, é uma noite de memorial, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito específico para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Quem achou o texto, dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria, e também a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Não foi de imediato. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus estavam procurando te apedrejar e tu queres voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso ele dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Diga, adormeceu. Diga, adormeceu. Mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele está dormindo, está tudo tranquilo. Está dormindo, a gente vai chegar lá, ele está em segurança, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso, do sono. Então Jesus lhes disse de maneira clara: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que vocês possam crer, mas vamos ter com ele. Ou seja, por causa de vocês, eu me alegro de não estar lá, porque se eu estivesse lá, ele não teria morrido. Então, que bom que eu não estava, e eu digo isso por causa de vocês. Para que vocês possam crer, vocês precisam ter essa experiência de fé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e com Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diga, ainda que esteja morto. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está te chamando. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com Jesus.
pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia exatamente aonde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou depressa e saiu, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Mas quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaram? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: olha como que ele o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer alguma coisa para que esse não morresse? Diga assim para quem está ao seu lado: todo ambiente de milagre sempre será um ambiente de divergência de pensamentos, de divergência de opiniões. Sempre, sempre. A gente vai ver em diversos episódios onde a Bíblia menciona milagres, que havia os que criam, os que não criam, os que estavam ali só para ver no que ia dar. Versículo 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: preste atenção, Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Aliás, eu sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Lembram lá atrás, quando Jesus falou: por causa de vocês, eu me alegro de não ter estado lá, para que vocês cresçam em fé. E tendo dito isso, ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e contaram os feitos que eles realizaram. E na evolução do texto, a partir do versículo 47, a Bíblia fala que os mestres religiosos da época ficaram muito incomodados. E a partir desse momento, eles começaram a se reunir sistematicamente, buscando qual seria a melhor maneira de executarem Jesus. Bem, se a gente for parar para analisar o texto do começo, o tema da mensagem é recomece, ainda não é o fim. Diga isso mais uma vez para alguém, diga recomece. Não, diga paulatinamente, diga assim, recomece. Agora faz assim com a mão para ele entender, ainda não é o fim. Preste bem atenção, irmãos. Quando Jesus recebeu a notícia, ele já sabia o que aconteceria, porque presente, passado e futuro para Deus é a mesma coisa. Jesus, ele não estava preso a essa referência de espaço-tempo, ele já sabia o que aconteceria. Mas quando ele vira para os seus discípulos, ele fala assim: Lázaro está dormindo, eu irei despertá-lo. Eu quero começar essa noite dizendo para você que aquilo que talvez você veja como morte, para Jesus é apenas um adormecer. Existem algumas áreas da sua vida que você entendeu que morreu, e Deus está falando para você: não morreu, está apenas dormindo. O seu ministério não morreu, ele está apenas dormindo. A sua história não morreu, ela está apenas dormindo. Os meus projetos para a sua vida não morreram, estão apenas dormindo. Não
existe morte na vida de quem anda com Deus. Jesus falou que aqueles que crerem nele, ainda que esteja morto, tornará a viver. A morte para Jesus, a morte para Deus não é um fim. É por isso que a Bíblia fala que agradável é ao Senhor a morte do justo. A morte é um problema para o nosso ambiente de limitação humana. Mas para Deus a morte não é um fim. A morte é um novo começo. A morte é simplesmente um ponto de transição. E isso não se aplica só à morte física, mas para muitas áreas das nossas vidas que eventualmente morrem e são necessárias de morrerem para que o Senhor nos leve para um novo nível. A morte de Lázaro era necessária para que o nome do Senhor fosse glorificado. A morte de Lázaro era necessária para que muitos incrédulos passassem a crer. A morte de Lázaro era necessária, inclusive para que os discípulos que andavam com Jesus pudessem entrar em um novo nível. Eu sempre falo que Deus não improvisa. Improviso é uma particularidade. Quem foi pego de surpresa, Deus planeja. Jesus já sabia exatamente o que aconteceria. Ele já sabia que Lázaro morreria. Ele ficou intencionalmente 2 dias a partir do momento que ele recebeu a notícia da enfermidade. Literalmente, ele deixou Lázaro morrer. Parece maldade, não parece? Mas se você tem o controle sobre a morte, isso não é um problema. A morte é um instrumento para algo maior. Quantas vezes você pediu que o Senhor te livrasse de algumas coisas e Deus não te livrou? Quantas fornalhas Deus não te livrou? Quantas coisas Deus realmente deixou morrer? E que lá atrás, no olho do furacão, você não entendia. Isso faz sentido para alguém além de mim? Você não entendia. É exigir demais, chega a ser cruel você exigir que alguém compreenda o todo, quando você está dentro. Estávamos hoje à mesa conversando com o pastor Patrício e o pastor Denis, e eu falei, cara, a grande cilada que a gente passa nos dias difíceis é tentar entender os porquês. Pensa numa lagarta tentando entender por que ela está presa num casulo. É sofrimento demais. Tem coisas que a gente só vai entender lá na frente. É por isso que está escrito, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Processos não são para ser entendidos, processos são simplesmente para ser vividos. Por isso que a obediência, e o pastor Denis fala muito sobre obediência, 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 obediência. É até uma tônica bem marcante da pregação dele. A obediência nos coloca em um lugar de proteção. Porque se a gente precisa entender, a gente não tem fé. A fé se manifesta exatamente quando a gente se rende ao processo sem compreender. Daí já canta o Tales. Mesmo sem entender, confiar sem entender. Eu fico imaginando o coração de Marta quando chega para Jesus, triste, desesperançosa, e fala, Senhor, que bom que o Senhor veio. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, o Senhor curaria o meu irmão. Ou seja, a fé, ela cresce à medida que a gente a exercita, ok? Ela tinha fé que Jesus poderia curar o seu irmão. Ressuscitar já era outra história. Por quê? Porque a morte é um dilema para a humanidade. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. A morte foi um acidente de percurso. A gente não consegue compreender a morte. Jesus, inclusive, se fez carne, habitou entre nós, cresceu, morreu e ressuscitou para nos dar vitória e resolver a problemática da morte. Porque o pecado, ele gera um fim na jornada humana. Mas a graça, aonde o pecado coloca um fim, a graça coloca um novo começo. O pecado coloca um fim na sua história. A graça, a partir do ponto final, começa um novo livro, capítulo 2. Satanás fechou o livro e falou assim, a sua história acabou. Aí o céu fala, não, o volume 2 está começando a ser escrito agora. Fala assim pro teu irmão, tem uma enciclopédia chamada Diego sendo escrita.
Tem uma enciclopédia chamado Anderson Júnior sendo escrito. Irmão, tem muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa para acontecer ainda. Como nós somos bons em desistir nos dias difíceis. A gente desiste. Desiste de Deus, desiste do amigo, desiste da igreja, desiste do irmão, porque está difícil. Fala assim para o quem está do lado, fala sério que você acha que o bicho só pega contigo. Fala para o teu irmão, é sério que você acha que é só contigo que dá ruim? Fala assim para ele, você acha que Deus responde tudo que eu peço do jeitinho que eu quero? Não, irmão, não é fácil para ninguém. Estamos todos nós no processo. Todo mundo quer virar borboleta, todo mundo quer voar. Mas ninguém quer ficar preso dentro de um casulo, ouvindo das lagartas lá, morreu, acabou sua história. Já há frase de internet que roda por aí que diz: a lagarta disse que seria borboleta, todos giram, menos a borboleta. Porque só entende o lugar para onde você está indo quem já passou pelo mesmo caminho. Por isso que a gente tem que saber com quem a gente anda. Exatamente por isso que em alguns ambientes de milagre, Jesus não permitia que todos estivessem. Porque gente fora do propósito atrapalha o teu processo. Fala para quem está do seu lado, quem não entende o teu processo te atrapalha. Diga isso para outra pessoa, fala assim, entenda bem, quem não entende o teu processo te atrapalha. Para todo mundo, Lázaro estava morto. Para Jesus, ele estava apenas dormindo. Eu vou despertá-lo. Toda essa situação era necessária. Se a gente for continuar lendo, Jesus sabia que daqui a algum tempo eles passariam pela maior prova de fogo de suas histórias, que eram ver o seu próprio mestre cravado em uma cruz. Eles precisavam amadurecer, eles precisavam crescer em fé, eles precisavam ter experiência em quem Jesus era, de fato. Lázaro morre e Jesus chega, 4 dias. Lázaro num túmulo, numa gruta, com uma pedra na frente, e vem Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, tudo isso teria sido diferente. Ele falou assim, não, calma, teu irmão vai ressuscitar, está tudo sob controle, tudo sob controle. Eu não falei para você, sim Senhor, eu creio. Ela chama Maria, e vem Maria, só que agora vem Maria com a galera toda que estava consolando ela. Pensa num ambiente de luto. É impressionante como a graça tem o poder de transformar um ambiente de luto em um ambiente de festa, de um minuto para o outro. Fala assim, quando a graça se manifesta, o ambiente muda assim, ó. Sim, irmão. Num minuto eles estavam chorando a morte, no outro eles estavam rindo pela ressurreição. Quando a graça chega, irmãos, não há nada que não possa acontecer no ambiente de graça. Nesse momento era para o seu coração já estar assim queimando de expectativa. Quando a graça se manifesta, aonde a graça se manifesta, tudo é possível. Tudo é possível. Onde teu irmão está ali. Tire a pedra. Eu já falei isso aqui há muitos anos atrás. Jesus não podia mandar a pedra, remova a pedra, já que ele queria que o pessoal crescesse em fé. Por que ele mandou as pessoas removerem a pedra? Porque eles precisavam ser parte do milagre. Aquilo que a gente não pode fazer, Deus vai fazer. As áreas da sua vida que morreram, Deus olha e fala assim, calma cara, sossega o facho, está tudo sob controle. Senhor, mas a morte para mim é um fim, mas para mim não. Para mim não. A morte para mim é como um sono. Eu vou despertá-lo. Mas eu preciso que você entre no processo do milagre. Vai lá remover a pedra. Remover a pedra já é o primeiro passo, porque quem não crê, nem remove. Remover a pedra significa um instigar da fé. Sabe quando você era criança, que teu pai comprava um presente de Natal para você, e ele falava assim, nem te conto o que eu comprei para você. Como você ficava? Doidinho, não ficava? O que foi? O que foi? O que é?
Remover a pedra é exatamente isso. É começar a preparar o teu coração, a tua alma, para aquilo que está por vir. Remove a pedra. Pensa, Jesus chegou, tudo que nós já vimos Ele fazer, Jesus mandou remover. Cara, vai acontecer alguma coisa. Sabe o que é isso? Isso é a fé se movimentando. Isso é a vida de Deus se movendo dentro de você. Não é que Deus precisa desse processo, nós é que precisamos. Remove a pedra. Eu fico imaginando o coração daqueles caras, o rebuliço, uns pensando, isso não vai dar em nada. Outros pensando, imagina o fedor que não vai vir na hora que tirar essa pedra. E outros, curiosos, o que vai acontecer? Mas alguns com o coração já queimando, cara, tem algo para acontecer, eu não sei o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. Fala para quem está ao seu lado, você não tem poder de gerar vida, mas você tem poder de remover a pedra. Talvez você quer que ele ressuscite, e ao invés de dizer, viva, ele vai te dizer, remove a pedra, e você fica empurradinho, porque ele não está te dando o que você está fazendo. Entenda, Deus está construindo algo em você. A grande questão não é o milagre, a grande questão é a transformação. A questão não é o milagre. Para Deus fazer um milagre é isso aqui, mas é o processo que transforma. Ele usa a circunstância adversa para nos forjar de dentro para fora. É esse o grande segredo dos dias difíceis. É uma oportunidade de transformação. Senhor, me dá um emprego, e Ele manda você pegar um pouco que você tem e repartir com o outro. Ele está mandando você remover a pedra. Você fala, eu vou dar? Não tenho nem para mim. Cara, Ele está agitando as águas. Ele quer gerar algo dentro de você. Ele quer iniciar um processo de transformação, uma metanoia. Haja visto que em Romanos 12 fala que nós nos conectamos com a vontade boa, perfeita e agradável quando há mudança na nossa maneira de pensar. A nossa mente foi limitada, foi castrada, foi agredida ao longo de anos por filosofias e valores que nos afastaram dos princípios dos céus. A primeira coisa que o mover do Espírito começa a trabalhar na nossa vida é um caminho de volta da mentalidade outrora caída, que agora precisa ser renovada. Remover a pedra é começar a mudar a minha maneira de pensar. Remover a pedra é fazer algo sem entender, crendo que Ele sabe o que está fazendo. Deus não gera filhos mimados, por isso Ele te envolve no processo. É o pai que pode dar o videogame do filho, mas ele aproveita a circunstância para aplicar uma lição. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Para o pai dar o videogame era o de menos, mas ele quis usar essa oportunidade para gerar um crescimento, uma mudança de mentalidade, para gerar no filho um sentimento de conquista. Porque na vida adulta, as coisas vêm por conquista, por esforço. Tire a pedra. Fala assim pro teu irmão, quando o Senhor te mandar tirar a pedra, fala assim para ele, tira a pedra. Fala, não tente entender, não pergunte por quê. Lembra que eu falei da grande tentação? A grande tentação vai ser ficar assim, por que eu estou passando por isso? E a gente começa a filosofar, a gente começa a conjecturar. Tipo os amigos de Jó. De repente, isso que você passou é porque tem algum pecado oculto. Não? Irmão, não queira entender. Não queira entender. Quando chegar gente tentando conjecturar em cima da sua dor, fala assim, filho, ouça o Senhor. E aquilo que Ele te mandar fazer, mesmo que não faça sentido. Segunda coisa, remover a pedra é se conectar com aquilo que é desagradável. Já havia um mau cheiro. Às vezes, para a gente chegar no lugar onde Deus quer nos levar, algumas sepulturas terão que ser abertas. A gente vai ter que lidar com coisas que cheiram mal, com memórias ruins, com situações que a gente está fazendo vista grossa, com perdões que a gente não libera, com posicionamentos que a gente não tem, com renúncias que a gente não faz, coisa que está ali dentro, já morta há tanto tempo, que já cheira mal. E ao retirar a pedra, você tem que lidar com esse mau cheiro.
Fala assim pro teu irmão: cara, se você esperava o perfume do céu e veio o mau cheiro da morte, fala assim: anime-se, você está mais perto do que nunca do novo de Deus. E agora eles chegam literalmente nos seus limites. Senhor, tudo o que estava ao nosso alcance, a gente fez. Nós viemos até aqui, nós removemos a pedra. E aí? Só tem morte. E Jesus nem vai lá. De onde ele está, ele grita: Lázaro! Não é Lázaro ressuscita, é Lázaro vem! Vem, meu amigo! E a Bíblia fala que ele vem com mãos e pés atados. Eu não consigo imaginar nenhuma outra cena senão essa. Irmão, alguém deve ter desmaiado quando viu Lázaro sair daquele tubo. Deve ter desmaiado. A gente lê a Bíblia e a gente desconsidera o fator humano. O fator humano sempre existiu. Eu fico imaginando as caras e bocas. Eu fico imaginando o desespero, exatamente essa cara, Bia. Eu fico imaginando o burburinho. Eu fico imaginando gente chorando. Eu fico imaginando gente celebrando. Eu fico imaginando gente desesperado. E vem Lázaro pulando. Tentando falar glória a Deus com a boca amarrada. Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus te ressuscitar, vem da maneira que você tiver, irmão. Vem pulando, vem rolando. Vem da maneira que tiver, mas vem. Quando você ouvir a voz do mestre dizer: vem, irmão. Jesus não chama mortos, ele chama vivos. Se ele está te chamando, é porque o milagre já chegou. Jesus não chama mortos, ele chama vivos. E vem Lázaro, para a felicidade de alguns, para a frustração de outros. Agora eu te pergunto: quem ressuscita não pode desatar? Lázaro já poderia vir liberado. E ele fala assim para o povo: agora desatai-o e deixai-o ir. Nós somos ressuscitados por Cristo, mas a gente nasce de novo, a gente ressuscita, mas tem tanta coisa que ainda está nos amarrando, não é assim? A pessoa vem num culto de domingo e ela aceita Jesus. Todos os seus dilemas foram resolvidos? Sabe quem desata? É a igreja. É por isso que ninguém é bem sucedido na vida espiritual andando sozinho. Quem ressuscita é Cristo, mas quem desata o ressuscitado é a igreja. Desatai-o! Porque Ele não quer só nos usar no processo do milagre, Ele quer nos usar também no processo do crescimento. Desatai-o e liberem ele para o destino. Deixe ele ir, desata o cara. Você vem num culto e Deus te ressuscita seus sentimentos, sua fé, seu ministério, mas ainda há maus costumes, ainda há vícios, ainda há valores, ainda há pensamentos. E sabe onde você é desatado? Você é desatado da comunhão do corpo, você é desatado da escola bíblica, você é desatado dos cultos. Por isso que o cara que se converte e entra para a vida da igreja, a vida dele muda assim, ó. Cada dia uma novidade de vida. E tem crente que está a vida inteira frequentando os cultos de domingo no mesmo lugar. O cara ressuscitou, mas está amarrado. E gente amarrada não progride. Fala assim para quem está ao seu lado: não basta ser salvo, você tem que ser desamarrado. Fala: não basta ressuscitar, você tem que ser desatado. E por que Cristo não desatou? Para a gente entender que o processo envolve pessoas. Tem coisas que é Deus que faz, mas tem momentos que eu estou desatando o pastor Denis em umas áreas, e em outras é Ele que está me desatando. Somos um pelo outro. Lembra que eu falei das pessoas que estão ao seu lado? A Bíblia fala que no meio desse ambiente de glória, era glória, rajada de glória, de aleluia para tudo que é lado. Agora olha isso aqui, versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Muitas pessoas só verão a Cristo
através dos milagres que Ele vai fazer na sua vida. Mas para ter milagre, tem que haver antes um caos. Mas é para a glória de Deus, se alegre. Versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. E esses homens super espirituais se alegraram e se ajoelharam e renderam graças ao Eterno. Foi isso que eles fizeram? Não. Versículo 47. Então, os principais sacerdotes, não era sacerdotezinho raso não, era a elite dos sacerdotes, e os fariseus convocaram o sinédrio, a elite da elite, e disseram: o que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais? O que a gente vai fazer a respeito disso? Esse cara está curando, está libertando, está ressuscitando. Isso é um problema para a gente. Se deixarmos dessa maneira, todos vão crer nele. Irmãos, não foram os ímpios, não foram os bruxos, não foram os macumbeiros. Foi a elite da fé da época. Se deixarmos isso acontecer, todos vão crer nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, os advertiu dizendo: vocês não sabem de nada, nem consideram que convém que morra um só homem pelo povo, para que a nação não venha a perecer. E aqui vem todo um plano, versículo 53. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Nem todo mundo vai ficar feliz com a tua restauração. Nem todo mundo vai ficar feliz com os teus recomeços. Nem todo mundo vai ficar feliz com a virada que Deus vai dar na sua vida. E a Bíblia fala que os inimigos de um homem são os da sua própria. Sabe quem que vai te perseguir? Os religiosos. Gente que você é igual um bobo, vai com o coração puro contar o que Deus fez para você. E essas pessoas vão fazer tudo o que elas puderem para te matar. E nesse momento, sabe o que Jesus faz? Ele sai de cena e vai para o deserto. Versículo 54. De sorte que Jesus já não andava mais publicamente entre os judeus, porque ele sabia dos planos, e havia um tempo para ele. Se Jesus estivesse entre os judeus, a morte dele aconteceria fora do tempo. Isso significa que às vezes o próprio Deus nos envia para alguns desertos para nos livrar. Jesus sai do meio da multidão e ele vai para o meio do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Estavam perto da Páscoa e procuravam Jesus. E daí vem a evolução do texto, que é uma outra pregação. Mas o fato é que muitas vezes você vai estar num momento glorioso, gente celebrando sua vitória, e você vai falar assim: uau, agora eu vou voar. E o Senhor vai falar assim: não, agora eu vou te esconder um pouquinho. Vem para o deserto. Eu preciso te preservar. Porque tem gente que vai tentar matar o que eu comecei na sua vida, e você ainda não tem estrutura para lidar com isso. Fala para quem está ao seu lado assim, fala assim: irmão, primeira verdade que eu quero te dizer, para cada área da sua vida, que Satanás, que a religião, que pessoas colocaram um fim, para Deus nunca foi morte, era apenas um sono profundo. Fala assim para ele: o Senhor vai te despertar. Olha para outra pessoa e fala assim: o Senhor vai te despertar. Esse irmão não está entendendo o que você está te falando. Diga para ele: o Senhor vai te despertar. Dá um glória a Deus, irmão. Fala: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Desperta-me, Senhor. Ressuscita-me, Senhor. Mas nesse processo tem a parte de Deus e tem a sua parte, que talvez vá te contrariar. Entenda, Deus continua no controle de todas as coisas. Não pare, não desista, não murmure, não questione, não tente entender, só obedeça. Remove a pedra e prepare o seu coração para o milagre.
milagre não é o fim, o milagre é o novo começo. Depois do milagre, vem o desatar. E depois que ele é desatado, qual é a ordem seguinte? Deixai-o ir. Porque o milagre seguido do desatar é para nos enviar em um destino. Ninguém é desatado para ficar parado. A gente é desatado para cumprir nosso propósito. A gente é desatado para cumprir nossa missão. Fala assim pro teu irmão, fala assim para alguém, por incrível que pareça, Deus não te deu unção de lustrar-banco. Não. A unção, ela tem um propósito que envolve pessoas. Nós fomos ressuscitados por Cristo. Nós fomos desatados pela igreja para que a gente pudesse, nesse novo nascimento, livres, seguir para o nosso destino, seguir para o nosso propósito. Águas paradas não geram vida. Só há vida aonde há movimento. Você está sendo desatado nessa igreja, culto após culto, encontro após encontro, reunião após reunião, porque o céu espera que você se mova para o seu destino. Se coloque de pé nessa hora e fala assim: há um destino profético te aguardando, há uma jornada, há uma obra a ser feita, há uma mensagem a ser levada, há pessoas a serem tocadas, há cativos a serem libertos, há enfermos a serem curados. E Deus vai usar quem, irmãos? Você! Os que ressuscitaram, os que foram desatados, os que foram enviados. Uma igreja, ela se torna a igreja que Cristo sonhou quando cada crente, individualmente, dentro da visão coletiva, entende que ele tem uma missão dentro do reino. Alguém removeu a pedra para que você ressuscitasse. Sabe o que isso significa? Que agora é a sua hora de remover as pedras que antecederão os milagres de alguém. Porque a gente vem para esse ambiente sempre pensando em resolver o nosso próprio problema. O problema de Lázaro era a morte. O problema de quem removeu as pedras era a incredulidade. Entende que haviam dois milagres acontecendo: a ressurreição de um morto e a ressurreição da fé de alguns que estavam incrédulos. É exatamente quando você vem para esse ambiente de uma maneira não egoísta, você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, está aqui minha vida, como o Senhor quer me usar? Isso nos projeta para o nosso propósito. Quando eu, em novembro do ano passado, eu recebi uma ligação do pastor Samuel, que já esteve nessa igreja algumas vezes, falou: pastor, eu estou aqui na Suíça, e o pastor daqui quer te conhecer, tudo bem? Eu falei: tudo bem, não sabia do que se tratava. Entrei em uma videochamada em Sebres, muito prazer, tal. E o pastor falou assim: Ângelo, o Samuel me mostrou um vídeo seu, eu não sei quem é você, eu não sei nada sobre você, mas quando eu vi esse vídeo eu tive uma impressão no meu espírito, eu posso compartilhar contigo? Eu falei: pode. E veio uma revelação profética, e dentro da visão que ele teve, ele falou assim para mim: o seu tempo nessa terra acabou. Você acha que eu fiquei feliz? Eu fiquei frustrado. Eu queria terminar porque tinha começado. E ele me convidou para ir para a Suíça em novembro do ano passado. Eu não dei resposta, eu não aceitei o convite. Eu fui brigar com Deus, eu fiquei chateado com Deus. Eu falei: então eu não vou terminar o que eu comecei. Deus estava matando alguma coisa para poder gerar outra. Algumas coisas precisam morrer, senão não vai haver ressurreição. A transição de um ciclo, um ano tem que morrer para que um novo ano comece, não é assim? Adeus, ano velho, feliz ano novo. Um período escolar precisa acabar para que o outro comece. Um líder às vezes tem que sair de cena para que o seu discípulo assuma. Às vezes algumas coisas precisam morrer. Quantos empresários a gente vê nas biografias por aí precisaram sofrer algumas mortes em seus negócios para se tornarem os grandes empresários que se tornaram? Quantas pessoas tiveram mortes em alguns relacionamentos para chegarem exatamente aonde Deus desejava levá-los?
Quantas pessoas tiveram mortes em algumas áreas ministeriais? Eu conheço pessoas que o coração queimava pela adoração, e Deus matou isso dentro deles, porque o propósito era outro. Talvez na adoração eles seriam mais um, mas naquele lugar onde o Senhor queria levá-los, eles se tornaram extraordinários. Se Jesus não morresse, a igreja não nasceria, e o evangelho não teria chegado até nós. Entende isso, irmão? Entende isso? E à medida que eu orava, o Espírito Santo falou assim comigo: seu coração está egoísta. Terminar o que você começou tem a ver contigo. No meio das pessoas que estão morrendo naquele lugar, falta pregador, falta pastor, falta intercessor, falta adorador, falta tudo. Você não se importa com eles. No dia seguinte eu liguei e falei: pastor, eis-me aqui. Entende, irmão? A gente só se conecta com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida quando a gente tira o eu de cena. Por isso que a Bíblia fala que aquele que ama a sua própria vida, perdê-la-á. Por que eu vou remover a pedra? Não sou eu que estou morto? Fala assim para Cristo assim: parabéns, religioso. Porque o coração de um cristão verdadeiro, ele queima pela benfeitoria que ele pode fazer para o seu próximo. É por isso que na parábola do filho próprio, do bom samaritano, passa um sacerdote, o cara todo lascado. E o cara talvez estava ocupado, estava atrasado para o seu ritual espiritual, e ele não podia parar para ajudar o necessitado. Aí vem o levita, o adorador, o cãozinho chupando manga da unção, e ele passa e vê o sujeito todo lascado no caminho, e ele finge que não é com ele, e ele vai para a sua reunião religiosa, porque a gente acha que espiritualidade tem a ver com isso aqui. Não, irmão. Se o meu coração não queima pela cura, pela ressurreição de alguém que não tem nada a ver comigo, a gente ainda não entendeu absolutamente nada do evangelho. Aí vem, sabe quem? Cara, essa parábola, Jesus ele conta para espezinhar o coração daqueles homens, porque era uma ilustração, não foi um acontecimento. E o cara que foi mais espiritual foi um samaritano, que os judeus viam como um nada. Os judeus nem falavam com os samaritanos, porque tinham um preconceito. E quem foi o misericordioso da história? O samaritano. Ele para, ele derrama vinho, ele derrama azeite. Você quer unção para quê? Se você não tem a predisposição e nem misericórdia para curar os enfermos que você encontra no caminho, unção para quê? E aquele cara para, derrama vinho, derrama azeite, coloca aquele ferido no seu próprio animal, no seu próprio cavalo. Logo, ele vai a pé, ele atrasa a sua jornada, talvez perde o seu compromisso. E ele chega na hospedaria mais próxima, deixa aquele cara, paga a conta de uma dívida que não era dele. E ainda fala o seguinte: tudo que ele precisar, faz. Na volta eu passo aqui e resolvo o problema. Cara, Deus vai mandar você remover pedras e entrar em circunstâncias que não tem a ver contigo, aparentemente, mas tem. Tudo aquilo que você faz para alguém tem a ver contigo. Porque é assim que a gente é transformado. Igreja é isso. Para e pensa, vem cá, pastor Patrício. Do que se trata o evangelho? A gente encontrar pessoas que a gente nunca viu na vida, não sabe de onde veio, nem tão bonito é. E você aprender a se importar com essa pessoa, que talvez até aquele momento nem nunca fez nada por você. E você começa a se importar com essa pessoa ao ponto de renunciar à sua vida, muitas vezes pelo bem da pessoa, ao ponto de desejar que essa pessoa entre em lugares que nem você vai entrar.
ao ponto de chamar essa pessoa de irmão, ao ponto de chorar as dores dele. Isso é igreja. Gente estranha, gente que a gente nunca viu, e a gente está lá achando que está fazendo uma benfeitoria para Lázaro, e mal sabe a gente que Lázaro só pagou aquela conta de morte porque a minha fé precisava ser ressuscitada. Tem gente morrendo por causa de você. Tem gente passando por lutas por causa de você, para que mediante um milagre na vida do outro você deixe de ser incrédulo. Entenda bem, se não fosse pela incredulidade do povo, Lázaro não precisaria ter morrido. E você achando que o pessoal estava fazendo um favor para Lázaro, na prática era Lázaro que estava fazendo um favor para todo mundo morrendo. E vendo o que Jesus fizera, muitos creram. Fala assim pro irmão, em nome de Jesus. Fala assim, entra no ambiente de fé para tu não ter que pagar a conta, para você ter que ser ativado, em nome de Jesus, irmão. Fala assim, crê logo, entra no ambiente de fé. Quantas vezes o Patrício cresceu em fé nas minhas lutas? No caso, apanhou muito por causa de lutas que eram minhas. E hoje ele é esse homem, cheio de fé. Hoje é ele que está passando pelas fornalhas. Mas ele foi preparado por causa das minhas fornalhas. Entenderam? Entende que no reino nada se desperdiça? Então essa palavra hoje é para você que está vendo algumas áreas da sua vida morrendo. Cara, não se desespera. Deus tem tudo sob o controle. Vai ressuscitar. Não se desespere. Vai ressuscitar. Diga para alguém, fala assim, não se desespere. Vai ressuscitar. Fala assim, o fim é um novo começo. Recomece. Não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas essa palavra também é para você que aparentemente está tudo bem, mas você está em um ambiente que há pessoas ou o próprio ambiente não está bem. E Deus quer usar essa circunstância difícil para te fazer crescer em fé. No momento mais desafiador da minha vida, algumas pessoas se tornaram líderes poderosos. Estávamos hoje falando de você lá em casa, Lidiane, de como você cresceu no momento tão árduo dessa igreja. Lidiane é bênção para alguém aqui nessa igreja? Em momentos tão difíceis, ela entrou num fogo que não era dela, e ela recebeu unção, ela recebeu revelação, e ela cresceu em graça. Entende isso, irmão? Talvez a sua vida esteja bem, mas o ambiente que você está não está. E Deus está permitindo alguma da adversidade para ativar a tua fé. Fala assim, irmão, não pule fora do ambiente do milagre. Fala, isso tem a ver contigo. E talvez você já viu um milagre e você está queimando de alegria. Cuidado com aqueles que vão tentar matar aquilo que Deus começou. Cuidado com as mesas que você senta. Cuidado com as conversas que você ouve, irmão. Existem ambientes de mortes que foram obras de Deus. E existem mortes que foram obras de Satanás. Fuja dessas mesas. Amém? Vamos orar? Fica suas mãos o mais alto que você puder. Bem baixinho que a gente só ficou um pouco sem voz. Pode continuar mais baixinho. Deus Todo-Poderoso, essa palavra é para mim. Essa é palavra para os pastores dessa casa. Essa palavra é para aqueles que nos visitam. Tem gente, Pai, que chegou aqui nessa noite literalmente decidido a jogar a toalha, desistir do ministério, desistir da vida, desistir da carreira, desistir da faculdade, desistir dos estudos, desistir do casamento, porque as muitas vozes, muitas vezes até de pessoas que vêm como amigos, disseram para eles: acabou, deixa de ser bobo,
Pense em você, você primeiro, depois você e depois você de novo. Isso, Deus, é como uma sobremesa deliciosa para a alma, mas não é cristão. Isso é manjar, Deus, de Faraó. Porque a comida que vem do céu é amar o inimigo, é perdoar o ofensor, é dar a cabo também a túnica, é estender a mão ao necessitado, é dar amor para quem não merece, é derramar vinho e azeite sobre o ferido que nunca fez nada por nós. Essa é a comida e a bebida que Jesus comia, fazer a vontade do Pai. Que a nossa alma não se sacie, Deus, com as filosofias hedonistas e humanistas desse tempo, mas que a nossa alma se alimente, Pai, da sua boa, agradável e perfeita vontade. Dá-nos um coração, Pai, temente, obediente em fazer a Tua vontade, mesmo naquilo que a gente não compreende, Pai. Nessa noite nós estaremos, Deus, celebrando um novo começo, porque é disso que se trata a cruz, o reset, o fim de uma era, o fim de um ciclo, o fim do governo da morte e o início do governo da vida eterna. A cruz não é um fim, a cruz é um novo começo, é a passagem da morte para a vida eterna. Por isso nessa noite nós celebramos, Deus, a eternidade, nós celebramos a graça, nós celebramos o novo começo, nós celebramos a nova vida em Cristo, nós celebramos a vitória da cruz, nós celebramos a ressurreição, nós celebramos, ó Pai, a frutificação que vem do tempo devido sobre a vida daqueles que nasceram de novo. A morte, as adversidades, as circunstâncias dolorosas não nos paralisarão, os nossos olhos estão em Ti. Que o Senhor use, Pai, cada momento para nos agigantar em fé, para crescermos em fé, para nos levar para níveis mais altos. Nós confiamos em Ti, Deus. Fecha as portas que precisam ser fechadas, mata o que precisa ser matado, encerra os ciclos que precisam ser encerrados, remove o que precisa ser removido, Deus. Estamos preparados para aquilo que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas. Leva-nos para um novo nível, leva-nos para um novo nível, leva-nos para um novo nível.